O telefone tocou no meio de uma reunião importante. Ele quase ignorou, como fazia tantas vezes quando estava cercado de números, contratos e decisões milionárias. Mas algo o fez olhar para a tela. Era a filha. Pai, minhas costas estão doendo, disse a menina com uma voz fraca, quase um sussurro. Por um instante, o mundo dele parou. Não eram apenas palavras. Havia algo ali, um cansaço que não combinava com a leveza da infância. Já estou indo, respondeu, levantando-se sem explicar nada a ninguém. Pela primeira vez em muito tempo, ele deixou tudo para trás: reuniões, negócios, dinheiro. Dirigiu rápido, mas sua mente ia ainda mais longe, revisitando momentos que talvez tivesse ignorado. Lembrou-se de quantas vezes a filha quis conversar e ele disse, depois. Quantas vezes ela quis brincar e ele respondeu com um, estou ocupado. Quando chegou em casa, encontrou a menina sentada no sofá, abraçando um travesseiro. Ela não parecia gravemente doente, mas havia algo errado, algo que não aparecia em exames. Onde dói, minha filha? Perguntou, ajoelhando-se à frente dela. Aqui, disse ela, tocando as costas, mas não é só isso. Ele franziu a testa, preocupado. O que mais você está sentindo? Ela hesitou por um momento, como se estivesse juntando coragem. Eu sinto, como se estivesse carregando um peso grande. Ele ficou em silêncio. Aquilo não era uma resposta comum para uma criança. Não era apenas dor física. Que peso, filha? Ela olhou para baixo, mexendo nos dedos. Eu sinto falta de você. As palavras foram simples, mas atingiram como um golpe. Mais fortes do que qualquer crise financeira, mais pesadas que qualquer prejuízo. Ele respirou fundo, sentindo algo que há muito tempo não sentia: culpa. Eu estou sempre aqui, disse, quase automaticamente. A menina balançou a cabeça devagar. Não, pai, você está em casa, mas não está comigo. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ele percebeu que, apesar de ter dado tudo materialmente, casa grande, brinquedos, escola boa, havia falhado no essencial: presença. Ele se sentou ao lado dela. Me desculpa, disse, com a voz mais baixa do que nunca, eu não sabia que você se sentia assim. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu só queria que você me escutasse mais. Naquele momento, ele entendeu algo que nenhum livro de negócios havia ensinado: sucesso sem conexão não significa nada. Ele passou a mão nos cabelos da filha, com cuidado. Me conta, quando começou essa dor? Quando você começou a chegar tarde, quando você não veio na minha apresentação, quando você disse que a gente brincaria, outro dia. Cada frase era como uma peça de um quebra-cabeça que ele nunca havia montado. Pequenos momentos que ele julgava insignificantes, mas que, para ela, eram tudo. Ele percebeu que o peso nas costas dela era emocional. Era o acúmulo de ausências, promessas adiadas e carinho não entregue. Filha, eu posso tentar mudar? Ela levantou o rosto, com um leve brilho nos olhos. Você quer mesmo? Ele assentiu, firme. Quero, de verdade. Naquele instante, ele tomou uma decisão que mudaria não só a vida dela, mas a dele também. Não era sobre abandonar tudo, mas sobre reorganizar prioridades. Sobre entender que o tempo não volta. Então começa agora, disse ela, com um pequeno sorriso. Ele sorriu de volta, sentindo algo raro: paz. O que você quer fazer? Ela pensou por um segundo. Podemos só sentar aqui e conversar. Algo tão simples, tão pequeno, e, ainda assim, tão poderoso. Claro, respondeu ele, e ali ficaram, sem telefone, sem interrupções, sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava completamente presente. Enquanto conversavam, ele percebeu que a dor nas costas da filha parecia diminuir. Não porque havia remédio, mas porque havia atenção. Porque alguém finalmente estava ouvindo. Ele aprendeu, naquela noite, que muitas dores não são físicas. São silenciosas, emocionais, e crescem quando ignoradas. Dias depois, ele começou a mudar sua rotina.
Chegava mais cedo, desligava o celular durante o jantar, participava dos momentos importantes. Não foi fácil, hábitos não mudam de um dia para o outro, mas ele persistiu. E algo incrível aconteceu, não só a filha melhorou, como ele também. Ele se sentia mais leve, mais feliz. Percebeu que o verdadeiro valor da vida não está no quanto se acumula, mas no quanto se compartilha. A dor nas costas da menina desapareceu completamente. Mas o mais importante foi o que ficou, uma relação reconstruída, baseada em presença, atenção e amor verdadeiro. Porque, no fim das contas, nenhuma riqueza substitui o tempo dedicado a quem realmente importa. Nos dias que se seguiram, a casa parecia diferente. Não porque os móveis tinham mudado ou porque algo novo havia sido comprado, mas porque o clima era outro. Havia mais risadas, mais conversas, mais silêncio confortável, aquele tipo de silêncio que não machuca, apenas acolhe. Ele ainda acordava cedo, como sempre fez. Ainda tinha reuniões, responsabilidades e decisões importantes a tomar. Mas agora, antes de sair, passava no quarto da filha. "Bom dia, campeã", dizia com um sorriso. No início, ela estranhava. Não porque não gostasse, mas porque não estava acostumada. Pequenos gestos, que deveriam ser comuns, tornaram-se especiais justamente por terem sido raros. "Bom dia, pai", respondia ela, com um sorriso ainda meio tímido. Uma manhã, ele percebeu algo diferente. A filha estava sentada na cama, pronta para a escola, mas com um olhar pensativo. "Está tudo bem?", perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Ela demorou um pouco para responder. "Pai, você acha que as pessoas mudam de verdade?" A pergunta não era simples. Ele poderia dar uma resposta rápida, superficial. Mas agora ele sabia que cada palavra importava. "Eu acho que sim", disse ele com calma, "mas só quando elas realmente querem, e quando entendem o que precisa mudar." Ela olhou para ele, como se estivesse analisando cada detalhe daquela resposta. "E você, mudou?" Ele respirou fundo. "Estou mudando", respondeu com sinceridade, "ainda tenho muito o que aprender." Ela sorriu, dessa vez com mais confiança. "Eu acho que você está melhor." Aquelas palavras, vindas de uma criança, tiveram mais valor do que qualquer elogio profissional que ele já recebeu. Naquele mesmo dia, ao chegar ao escritório, algo também parecia diferente. As pessoas continuavam trabalhando, os números ainda estavam lá, as metas continuavam exigentes. Mas ele já não se sentia da mesma forma. Antes, tudo aquilo era prioridade absoluta. Agora, era apenas parte da vida. Durante uma reunião, enquanto alguém apresentava gráficos complexos, ele se pegou pensando na pergunta da filha: "As pessoas mudam de verdade?" Ele percebeu que, durante anos, acreditou que sucesso significava controle, poder e crescimento financeiro. Mas agora começava a entender que sucesso também é equilíbrio, presença e propósito. "Podemos encerrar por hoje", disse ele de repente, interrompendo a reunião. Os colegas se entreolharam, surpresos. "Mas ainda temos pontos importantes", disse um deles. Ele assentiu. "Temos sim. Mas também temos amanhã." Era uma mudança pequena na prática, mas enorme no significado. Naquela tarde, ele chegou em casa mais cedo do que o habitual. Encontrou a filha na mesa, tentando fazer a lição de casa. "Precisa de ajuda?", perguntou ele. Ela levantou os olhos, surpresa. "Você sabe matemática?" Ele riu. "Eu acho que ainda sei um pouco." Ela puxou a cadeira ao lado. "Então vem." Enquanto resolviam os exercícios juntos, ele percebeu algo curioso: não era apenas sobre ensinar. Era sobre aprender também. Aprender a ter paciência, a ouvir, a explicar sem pressa. "Você explicou melhor que a professora", disse ela, animada. "Não conta isso pra ela", respondeu ele, brincando. Eles riram juntos, e aquele momento simples se transformou em algo memorável. Com o passar dos dias, a menina começou a se abrir mais. Contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre seus medos e sonhos. E ele, finalmente, estava ali para ouvir.
Uma noite, enquanto jantavam, ela perguntou: Pai, por que você trabalha tanto? Antes, ele teria respondido automaticamente: para dar o melhor para você. Mas agora, ele sabia que a resposta precisava ser mais honesta. Eu trabalhava muito porque achava que isso era o mais importante, disse ele, achava que dinheiro resolvia tudo. Ela inclinou a cabeça. E não resolve? Ele sorriu de leve. Ajuda em muitas coisas, mas não compra tempo. Não compra presença. E não compra amor de verdade. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquilo. Então, o que é mais importante? Ele olhou para ela, com os olhos cheios de significado. Isso aqui, respondeu,